Boa tarde, meus queridos e amados irmãos e irmãs. Que a presença do nosso Senhor Jesus Cristo esteja na vida e no lar de todos vocês, os abençoando, os protegendo e os livrando de todo o mal. Amém? Meus irmãos, deixa eu passar um trecho de uma leitura bíblica aqui para vocês, que está no livro de Mateus, capítulo 24. E esta leitura nos mostra um pouquinho do que viemos vindo a viver nos dias atuais, nos tempos atuais. E muitos de nós estamos nos esquecendo da palavra de Jeová, dos ensinamentos, das coisas que se foram passados há mais de 2000 anos para nós, seres humanos, e a cada dia mais estamos deixando no esquecimento, estamos deixando dentro do baú, vamos usar esse termo, né? Então a leitura que eu quero passar para vocês se diz assim, no livro de Mateus. Afastando-se então, Jesus ia sair do templo, mas os seus discípulos aproximaram-se para mostrar-lhe os edifícios do templo. Ele, porém, disse-lhes: Não observais todas estas coisas? Deveras, eu vos digo, de modo algum ficará pedra sobre pedra, sem ser derrubada. Enquanto estava sentado no Monte das Oliveiras, aproximaram-se dele os discípulos, em particular, dizendo: Dize-nos, quando sucederão estas coisas e qual será o sinal da sua presença e da terminação do sistema de coisas? Então vocês veem, meus irmãos? Naquela época, os discípulos, junto a Jesus, eles estavam impressionados com quão grande era a beleza dos edifícios, a beleza da forma com que se eram feitos. Mas Jesus, de imediato, já disse a eles que de modo algum ficará aqui pedra sobre pedra sem ser derrubada. Hoje, meus amados irmãos, vivemos em uma geração, vivemos em um mundo em que muitas pessoas vivem e gostam de viver de aparências. Seja aparência em uma casa grande, bonita, seja de aparência de um carro novo, um carro bom, um carro bonito, indiferente de qual seja, a situação. Mas eles querem transmitir o quê? A boa imagem em bens materiais. E todos nós nos esquecemos, assim como já foi dito há mais de 2000 anos atrás, pelo Senhor Jesus Cristo, que nada vai ficar de pé. Às vezes eu fico imaginando e me perguntando, se a vinda de Cristo fosse hoje, como as pessoas agiriam? Como
como elas ficariam? Principalmente aquelas que, na hora que este momento chegar, elas vão ter a sã consciência de que não há mais tempo para correr atrás da salvação, para correr atrás do perdão, porque o tempo já nos foi dado há um bom tempo atrás já. Tempo para reconhecermos nossas falhas, nossos pecados, nos corrigirmos e buscarmos a salvação. E muitos de nós, a espécie humana, está se esquecendo disso. Muitos de nós não crê nisso, na vinda de Cristo. Muitos não creem. Estão vivendo a vida como se não houvesse o amanhã, não estão preocupados com o amanhã, que nem nos dias de hoje, né? Hoje muitos estão aí pulando carnaval, comemorando, né? Carnaval. Nada contra o que cada um gosta de fazer, nada contra o que cada um quer fazer, quer ser, pois cada um de nós somos responsáveis por nossas atitudes, Então o carnaval, de uma certa forma, é para nós que buscamos aprender, para nós que conhecemos a palavra do Senhor, nós sabemos que ali há uma grande multidão em perdições, pois o carnaval nada mais é do que sinônimo de nudez, de pornografia, de abuso de bebida. Eu não quero dizer que muitos vai lá para isso, mas aonde há o pecado, a partir do momento que você se envolve no meio dele, você está entregue a ele também, ao pecado, de alguma forma. Lembrando vocês que o pecado, ele se caracteriza, ele se inicia até mesmo em um pensamento, até mesmo em um sonho. Então nós devemos sempre nos vigiar, porque vivemos constantemente em pecado. Vivemos constantemente sendo pressionados pelo adversário para cometermos o pecado. Por isso que a Bíblia nos ensina a nos vigiarmos, não é verdade? E continuando a leitura, e Jesus em resposta disse-lhes: olhai para que ninguém vos desencaminhe, pois muitos virão à base do meu nome dizendo: eu sou Cristo, e desencaminharão a muitos. Ouvirei falar de guerras e relatos de guerras. Vede que não fiqueis apavorados, pois estas coisas têm de acontecer, mas ainda não é o fim. Então, meus irmãos, aqui fala de uma questão de que muitos virão e dirão que é Cristo, para desencaminhar, né? Só que se a gente for parar para refletir, quantas pessoas no meio de nós que vive no pecado, que vive no desvio, muitas vezes chega em você e fala que é normal, É normal às vezes para ela que já está
acostumada, que já está totalmente envolvida no pecado. Mas para aqueles que buscam o conhecimento, para aqueles que buscam o entendimento da palavra do Senhor, nós conseguimos, dia após dia, enxergarmos e saber o que é o correto e o que não é correto. E mais uma vez, eu digo para vocês, cada um faz de sua vida o que bem entender. Cada um sabe a escolha que deve tomar. Mas nunca se esqueça que a salvação não é para todos. A salvação é para aqueles que respeitam e que seguem a palavra de Deus. Não é verdade? Porque senão seria muito fácil, senão seria muito cômodo nós vivermos pecando até o último momento de vida e na hora que não ter mais tempo, nós nos arrependermos e achar que vai ficar por isso mesmo. Então, por isso que eu sempre convido a todos vocês para que sempre esteja lendo, estudando a Bíblia, pois ela serve de inspiração, ela serve de orientação para que venhamos a enxergar e a moldar um novo ser dentro de nós. Então vamos nos atentar a isso. Se a gente tem aquelas amizades que de alguma forma tentam nos direcionar ao oposto de Cristo, ao caminho contrário de Cristo, e tentam nos levar para o caminho da perdição, para o caminho da derrota, cabe a cada um de nós analisarmos, refletirmos e distanciarmos desta pessoa. Porque muitas vezes ela nem percebe que ela está se perdendo no caminho dela. Muitas vezes ela nem percebe porque ela já está manipulada de uma certa forma em sua cabeça, que acha que tudo é normal. Tudo é normal. Quando na verdade não é. E continuando a leitura, porque nação se levantará contra nação, e reino contra reino, e haverá escassez de víveres e terremotos, num lugar após o outro. Todas essas coisas são um princípio das dores de aflição. Então vos entregarão à tribulação e vos matarão, e sereis pessoas odiadas por todas as nações, por causa do meu nome. Então também muitos tropeçarão e trairão uns aos outros, e se odiarão uns aos outros. E surgirão muitos falsos profetas, e desencaminharão muitos. E por causa do aumento do que é contra a lei, o amor da maioria se esfriará. Mas quem tiver perseverado até o fim, é o que será salvo. Então, meus irmãos, esta é a leitura que eu quero passar para vocês hoje, tá? Está em Mateus, como eu disse, né? Vocês podem também estar verificando, está no capítulo 24, versículo 1 ao 13. Mateus capítulo 24,
versículo 1 ao 13. Então eu gostaria de passar esta orientação a vocês, para que se atentem, pois o adversário, ele está como um leão rugindo em busca de presa, em busca de almas para ele se alimentar. E cabe a mim e a cada um de nós que buscamos o conhecimento, que buscamos a palavra de Deus, orientar a cada um. Cabe a todos nós nos juntarmos, unirmos as nossas forças e derrubar o que o inimigo vem colocando de pé na vida de cada ser humano. Quantas pessoas hoje não se encontram desencaminhadas, não se encontram perdidas, às vezes por falta de orientação, por falta de auxílio, por falta de ajuda. Muitos, às vezes, veem o seu amigo, o seu familiar, até mesmo alguém muito próximo, até dentro de sua casa, vê esta pessoa se desencaminhando, vê esta pessoa se distanciando, mas não tem a capacidade de ir lá e orientá-la, e instruí-la. Então todos nós devemos fazer a nossa parte, que é levar o nome do Senhor Jeová, é levar os ensinamentos, orientação, que com certeza uma palavrinha que nós colocamos dentro desta pessoa, com certeza, se houver um pouco de interesse, um pouco de vontade dela, aquela pequena palavrinha, aquela pequena orientação que você plantou dentro dela, com certeza vai brotar, e vai fazer ela refletir, vai fazer ela analisar a sua vida. Mas para isso, torno a dizer, meus irmãos, precisamos sim orientar, precisamos. Nem que esta orientação seja uma dura, seja uma bronca, nós temos que orientá-la, porque senão, se nós não fizermos isso, pode ter certeza que os discípulos de Satanás, eles vão fazer. As pessoas que são devotas a Satanás, elas vão fazer. E elas têm tudo que o ser humano gosta, que é o vício, é a prostituição, é a bagunça, é a farra, é a mentira, é a ganância. Tem tudo. Os discípulos de Satanás têm tudo que o ser humano almeja aqui nessa terra. Porque aqui nessa terra em que Satanás domina, os que procuram servir ao Senhor e andar no caminho reto, sofrem, é difícil. Mas é como diz na Bíblia, mantenha-se forte, mantenha-se firme. Por quê? Porque no final
nós sairemos vencedores. Então, eu vou ler para vocês mais uma vez, que diz aqui, ó, mais uma vez, para vocês verem que não sou eu que está dizendo, e sim a palavra do Senhor, que diz aqui, ó, em Mateus 24, versículo 13, que diz assim, ó: mas quem tiver perseverança, né, ou quem tiver perseverado até o fim, é o que será salvo. Então, meus irmãos, vamos continuar nessa perseverança. Hoje em dia, nada está fácil. O custo de vida está alto. As pessoas estão cada vez mais orgulhosas, ignorantes, gananciosas. Hoje em dia, tudo que nós fazemos parece que nada agrada. Trabalho está difícil. Estamos cada vez mais sendo sugados no local de trabalho. Estamos tendo cada vez mais sendo assim, mais cobrança no trabalho e ganhando cada vez menos. São muitas coisas que fazem a gente desencaminhar, desacreditar. Mas a palavra de Deus nos diz para que venhamos a ser perseverantes. Situações cada vez mais difíceis surgirão, pois a cada vez mais se aproxima o fim dos tempos. Cada vez mais. O tempo está se encurtando. Então nós vamos ver muitas coisas, vamos vivenciar muitas coisas e temos que ser fortes e acreditar que o nosso Senhor Jesus Cristo está junto com nós. Amém? Meus irmãos, vou terminando por aqui. Um ótimo domingo a todos vocês e que a presença do Senhor Jesus Cristo encha os vossos corações de paz, de amor e de esperança para a semana que se inicia. Amém? Até o próximo vídeo.